Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus Celsius. E estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de 327 graus Celsius e seu ponto de ebulição é de 1750 graus Celsius, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Bom, galera, então analisando aqui as alternativas, nós temos que na letra A, assim como na letra B, na letra C e na letra D, nós temos gráficos que relacionam a temperatura no eixo Y e o tempo no eixo Y. Bom, então a gente está trabalhando aqui com um gráfico que está trabalhando a questão do aquecimento e o resfriamento, e temos aqui nessa questão a menção ao chumbo, né? Então aqui a gente entende que estamos trabalhando com uma substância pura. E quando falamos de uma substância pura, nós temos no estudo da química propriedades específicas, né? Como, por exemplo, a densidade e o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Isso é reforçado pela Unicamp quando é mencionado o valor do ponto de fusão, que é apenas uma temperatura, e o valor do ponto de ebulição, que também é apenas uma temperatura. Então, como nós estamos trabalhando com uma substância pura, então nada mais justo do que recordar o que nós vemos no estudo de química quando esse tópico é abordado normalmente logo lá no início lá dos estudos, né? Então nós temos no eixo X o tempo, como as alternativas colocam, e no Y a temperatura. Então, para qualquer substância pura, nós temos o aquecimento do sólido, a gente tem uma temperatura fixa enquanto acontece a fusão, então aqui sólido mais líquido, aqui nós temos o estado líquido, e aqui nós temos, ó, no ponto de ebulição, somente essa temperatura, né, que seria a ebulição ali, ó, líquido mais gasoso, e aí depois teria o estado gasoso. Aí o que acontece? Se eu estiver reduzindo a temperatura, o que vai acontecer? A temperatura pelo qual o meu material vai voltar para o estado líquido vai ser a mesma temperatura em que acontece a ebulição. A gente vai chamar de ponto de liquefação? Sim, mas é importante que você saiba que a temperatura vai ser a mesma. Então aqui seria gasoso mais líquido, aqui seria novamente estado líquido, né? E aí depois eu teria novamente o mesmo patamar, que seria a mesma temperatura, que seria o ponto de solidificação, tá? Se eu estiver reduzindo a temperatura, que seria líquido mais sólido, aqui sólido, tá? Ficou meio emboladinho aqui, mas eu acho que tá dando para você entender qual é a ideia que eu tô falando. Então assim, o ponto de fusão é o mesmo da solidificação e o ponto de ebulição é o mesmo da liquefação, beleza? Então, com base nisso, eu já identifico que, ó, se aqui for o patamar da fusão, né, que vai acontecer em temperatura constante, ó, isso não bate com o ponto de solidificação, tá vendo? Então a letra A eu já descarto. Aí na letra B eu vejo que se aqui for a temperatura de fusão, né, que para substância pura é constante, não tá batendo a mesma temperatura de solidificação, então eu elimino a letra B. Aí na letra C eu não tenho nenhuma temperatura para solidificação, né, então eu elimino a letra C. E a letra D, percebam que eu tenho a mesma temperatura que acontece a fusão, é a mesma que acontece a solidificação, tá vendo? E aí eu já vejo que a letra D é a alternativa correta. Agora vamos ver a explicação aqui, ó. Na explicação ele diz que o potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura. Galera, evaporação é diferente de ebulição. Por que eu tô falando isso? Porque o ponto de ebulição do chumbo é de 1750 graus Celsius, mas a questão diz que a temperatura atingida, né, no máximo de 800 graus Celsius. Essa temperatura é abaixo do ponto de ebulição. Então, por isso que a Unicamp ela fala na alternativa D do termo de evaporação, tá, galera? Vale ressaltar que na pressão de uma atmosfera, e aí eu tô dando um outro exemplo, tá? A água tem ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Mas como que a água passa para o estado gasoso na natureza? É bem simples. Ela passa para o estado gasoso porque ocorre a evaporação. Então, naturalmente, na natureza não chega a 100 graus Celsius. Mas você tem a evaporação, né, que é um processo natural e lento que vai acontecendo, né? Então aqui, basicamente, a dinâmica é a mesma, mais ou menos do que eu falei para você aí. Você não está chegando na temperatura de ebulição, mas a evaporação, ela ocorre. E a evaporação que é o grande problema ali com a questão de contaminação. Nas outras alternativas, você tem aqui, por exemplo, ó, na letra C, ele está falando que o potencial de contaminação estaria associado à ebulição. Galera, ebulição não vai acontecer. Por quê? Porque eu não chego naquela temperatura da ebulição, sacou? Então, mais uma coisa para eliminar a letra C. A letra B fala a mesma
mesma coisa, né, de ebulição, que também não vai acontecer. A letra A fala da evaporação, o que está dentro do que a gente falou, mas aí o gráfico não bate com o que é esperado por uma substância pura, beleza? Bom, então é isso, galera. Questão de número 45 resolvida. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado não só a recordar essa parte inicial do estudo de química, que muitas vezes a gente esquece, mas também entender o porquê da alternativa correta ser a letra D para essa questão.